Eu cansei de bater na trave, sabe? Você chega lá, quase faz o gol, mas você não consegue fazer o gol. Então, aqui vai ser o meu canto onde eu vou compartilhar minha história com vocês e compartilhar as coisas que eu passo aqui na elaboração dos meus projetos. Meu nome é César e essa é a história de como eu me tornei um mangaka reconhecido pelas minhas obras. E eu tenho muita segurança ao dizer que provavelmente pode ser que essa história seja realmente um grande fracasso. Mas eu preciso seguir em frente e se tiver o mínimo de chance possível de dar certo, é isso que eu tô buscando. Vou contar pra vocês nesse vídeo como eu cheguei até aqui e talvez aquelas outras pessoas que têm sonhos diferentes possa servir de alguma inspiração e no mínimo vai te entreter talvez aí pelos próximos 20, 30, 40 minutos, eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Essa história começa há 25 anos atrás, quando eu ainda tinha 5 anos. E com 5 anos eu tinha muita dificuldade para escrever, desenhar, pintar, eu tinha muita dificuldade de usar a mão para fazer as coisas, né? E por conta disso, eu tava no Jardim 3 e eu fui reprovado por Jardim 2, eu voltei porque eu não estava conseguindo acompanhar as crianças do Jardim 3 nas atividades de desenho, nas atividades de pintura e tudo mais. Eu não me lembro muito bem disso, na verdade eu lembro de ter reprovado e ter voltado, mas eu não lembro o que eu vou falar agora. Mas meu pai me conta que quando isso aconteceu, eu cheguei para ele e falei para ele não se preocupar, porque eu ia dar o meu melhor para voltar pro Jardim 3. E aí eles falam que a partir daquele momento eu comecei a treinar muito, desenhar muito, me esforçar, pintar, fazer de tudo para poder melhorar no desenho. E coisa de 1 mês ou 2 depois, eu voltei pro Jardim 3. Essa vontade, esse gosto pelo desenho, ele não morreu ali. Ele continuou comigo, de modo que eu comecei me esforçando, me dedicando, e eu acabei me tornando o melhor aluno da sala na questão de desenho. Eu era o melhor de todos, ou seja, eu voltei pro Jardim 3 e lá eu fui o melhor da sala no Jardim 3 também. Eu não sei porquê, mas esse desafio de querer me superar sempre me acompanhou desde muito pequeno, sabe? Eu tinha um coleguinha, quando eu tinha 8 anos, chamado Dédrio, o nome dele, e esse menino desenhava muito bem. Na época a gente era muito viciado em Dragon Ball e ele desenhava muito bem. Pra época, né? Claro que eu não vou dizer que ele desenhava bem hoje com pensamento de adulto, mas como uma criança, pra mim ele desenhava muito bem. E eu lembro de ter chegado, isso aí eu lembro, essa memória eu tenho, de ter chegado pra ele e falado assim, ele tava no meio do grupo de amiguinhos dele lá, eu falei, Dédrio, eu vou me tornar o melhor desenhista da sala, eu vou aprender a desenhar melhor do que você. E aí eu comecei a me dedicar muito, me esforçar muito pra desenhar melhor que esse menino, sabe? E então, algum tempo depois, a gente fez uma competição pra ver quem era o melhor desenhista. O objetivo era desenhar o Goku. Quem desenhasse o melhor Goku ganhava. E aí nós dois fizemos o desenho do Goku. O meu desenho teve mais votações. E pela lógica, se eu ganhei na votação, eu era o melhor desenhista da sala. E aí até ele passou a respeitar essa decisão da maioria. Democracia, gente. E aí eu me tornei o melhor desenhista da sala. Claro que isso não tem nada a ver. Hoje em dia, com o pensamento é uma coisa de criança, né? Mas e eu me achava o melhor desenhista da sala, sabe? E foi assim por muitos anos, né? Sempre querendo ser o melhor, pelo menos nisso, dentro da sala, pelo menos ali na infância era assim, né? Não sei se aquele medo de voltar, como aconteceu lá, né, no jardim, me acompanhou, o que foi. Mas eu sempre queria ser o melhor desenhista da sala, assim, não sei porquê também. Desenhar sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. Eu era, na época, filho único, né? Hoje eu tenho 4 irmãos, mas na época eu era filho único e meus pais trabalhavam muito. Então eles ficavam o dia todo fora e eu ficava sozinho, né? Depois de um período, né? A menina que cuidava de mim lá ficava até 6 horas e ela estudava à noite. Então das 6 até as 9h30, 10 horas ali, que era a hora que meu pai e minha mãe chegavam, eu ficava sozinho. E aí eu ficava desenhando o tempo todo ali. E desenhar pra mim sempre foi como um cano de escape, sabe? Foi um meio que eu encontrava pra ir pra outros mundos, assim, era como funcionava. Gostava de criar personagens, criar histórias e tudo mais. Eu me desconectava da realidade, assim. E muitas vezes eu me peguei desenhando ali até mais ou menos a hora dos meus pais chegarem. Eu era criança, né? Então eu ficava com medo de ficar sozinho, aí eu ficava desenhando ali. Às vezes eu dormia desenhando, assim, era assim. Mas era algo que eu gostava muito de fazer. E aí isso foi mais ou menos até a 5ª série, porque a partir da 5ª série, na parte da manhã, eu ficava com uma vizinha, e ela fazia almoço lá pra mim, que daí meus pais
pais pagavam pra ela, tudo, né? E aí eu almoçava lá e ia pra escola à tarde, quando eu voltava minha mãe já tava em casa. Então, aí eu ficava menos tempo sozinho ali, mas mesmo assim eu sempre gostava de desenhar durante a noite e tal, ler meus mangás, meus gibizinhos e tal, sempre gostei disso, sabe? Foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E mais ou menos ali no primeiro ano do ensino médio eu dei uma parada. Eu parei um pouco de desenhar, porque naquela época eu tava envolvido com outras coisas. Eu tava treinando muito basquete, treinando futebol, comecei a aprender a tocar violão, guitarra e tal. Então eu focava em outras coisas e parei de desenhar, né? Jogava muito videogame também, ali eu já tinha um videogame, tinha um PC, jogava RPG online. E aí ficava muito tempo fazendo isso e deixei o desenho de lado aos poucos. Uma vez ou outra eu desenhava na escola, coisa e tal, mas já não queria, me importava tanto em ser o melhor da sala, sabe? Tipo, pra mim tanto fazia, só tava querendo focando em outros objetivos, né? E eu fui levando a vida assim, mais ou menos até os 18 anos, onde algo muito pesado pra mim, eu vou falar pra vocês, parece que não é tão pesado assim, mas pra mim na época era o desafio que eu tava enfrentando e foi pesado, sabe? Eu sei que isso aí não se compara nada ao desafio de muitas pessoas, né? Tanta gente realmente na extrema pobreza, outras pessoas com doenças muito pesadas, que realmente isso é sério, né? Eu não tô querendo dizer que o meu é mais sério ou é um drama grande, não, foi o meu desafio e isso me afetou na época, sabe? Quando eu tinha 18 anos ali, depois que eu saí do ensino médio, eu terminei o ensino médio muito cedo, terminei o ensino médio com 16 anos, porque eu faço aniversário em dezembro, então tava sempre o ano adiantado. Então, com 16 anos eu terminei o ensino médio, e aí minha mãe já me colocou na faculdade, porque ela queria que eu não perdesse tempo, e eu entendo isso, mas não necessariamente era o que eu queria fazer, mas eu aceitei porque bom, eu precisava fazer alguma coisa, né? Só que eu não necessariamente queria trabalhar com o que eu fui estudar, né? E naquela época, então, comecei a fazer faculdade, comecei a fazer estágio, eu tinha uma banda, e pra mim, o meu sonho de vida era virar um rockstar. A gente tava ali em 2010, mais ou menos. Naquela época, o rock ainda era mainstream, então ter uma banda de rock era algo muito da hora, assim, sabe? Então, eu queria muito que minha banda desse certo, e a gente tava muito focado nisso. Então, eu tava numa fase legal da minha vida, onde as coisas aparentemente estavam evoluindo, sabe? Tinha uma banda, e se fosse outra pessoa, seria um case de sucesso ali na adolescência, mas por algum motivo que eu não sei explicar, não sei, e também não me interessa mais, eu era muito rejeitado pelas meninas, sempre tomava fora, nunca ninguém queria ficar comigo, então eu me sentia muito mal, tinha uma autoestima muito baixa, sabe? Então, nesse período, com 18 anos, as coisas estarem dando certo, eu tava muito feliz. Mas aí, do dia pra noite, tudo praticamente deu errado. A minha banda que tava bem, tava crescendo, a gente tava fazendo bastante shows. De repente acabou, porque 2 dos integrantes lá brigaram. Aí um que saiu da banda, e esse que saiu da banda era, tipo, meu melhor amigo, assim. Então isso me deu um baque bem grande. A gente tomou um golpe lá de um show que ia ter, e a gente acabou se dando mal. O baterista perdeu, roubaram partes da bateria do nosso baterista e era muito caro. Então ele não tava conseguindo mais tocar. Enfim, foi um período bem zoado, assim. A banda deu uma parada. E aí eu vi meu sonho indo embora, sabe? Então, do dia pra noite, eu tava lá, sem banda, sem emprego, sem nada. Então, eu tinha perdido todas as coisas que eu tava construindo. E isso me deu um sentimento muito ruim, sabe? Um sentimento de, putz, o que eu tô fazendo aqui agora? E aí aquela pressão, você precisa ter uma profissão, você precisa fazer alguma coisa da vida, você não pode ficar parado. Então, nisso, essa bando de coisa na minha cabeça, do jovem ali, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, começou a virar uma bola de neve na minha cabeça, e aí eu voltei a desenhar. Lembra que eu falei que eu gostava de desenhar, porque desenhar me transportava pra outros mundos, assim? Eu comecei a fazer muito isso nessa época, então comecei a trabalhar com meu pai, eu trabalhava de manhã com ele até mais ou menos 1 hora ali, e aí depois eu ficava desenhando o resto do dia até de noite no meu quarto, ficava desenhando, e criando histórias, assim, e me sentindo muito mal ainda por tudo que tinha acontecido, né? Mas isso foi um cano de escape que me ajudou. E aí todo o dinheiro que eu ganhava com meu pai, eu ia lá, comprava mangá, comprava material de desenho, comprava bico de pena, sabe? Tanto que eu me desenvolvi muito no bico de pena. Eu não conheço muitas pessoas que usam, eu sei que tem, mas das pessoas que eu conheço que desenha, eu sou o melhor que usa bico de pena, assim, porque eu realmente gastei muito tempo nisso. E com o passar do tempo, cara, de tanto desenhar e criar histórias, comecei a fazer um dos meus projetos, que é o projeto da minha vida, que é o Fall Dragon, né? E eu vou falar mais desse mangá ainda pra vocês. Eu comecei a esquecer dessas coisas. Essas coisas começaram a se tornar insignificantes pra mim. Eu queria realmente me desenvolver e me tornar um grande artista. Queria contar histórias, queria fazer meus próprios mangás. Porque os mangás me tiraram daquele momento, então eu queria fazer isso, sabe? Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer da vida. Se os quadrinhos, os mangás especificamente, eles
me tiraram desse lugar de confusão, de tristeza. Cara, eu posso fazer isso com outras pessoas, sabe? Eu posso me conectar com outras pessoas. Na época, pra mim era pesado, mas vendo hoje não era tão pesado. Mas, e tem pessoas que passam problemas muito mais sérios. E os quadrinhos podem te teletransportar pra um lugar onde você não tem que se preocupar tanto com aquele seu sofrimento e possa ter um momento de alegria, de descontração, sabe? Talvez alivie os fardos delas. E ali eu decidi, não, eu vou fazer isso da minha vida. E aí, como sempre fui decidido, o que eu ia fazer? Vou me tornar um mangaka no Japão. Né, o sonho mais impossível de todos. E aí foi o que eu decidi fazer. Então eu vou aprender a desenhar, eu vou aprender a falar japonês, e eu vou pro Japão e vou fazer meu mangá pra Shonen Jump. Esse era o sonho. E eu aposto que muitos de vocês têm um sonho parecido também. Então, decidido, motivado, agora eu vou fazer meu mangá. E ledo engano, rapaz. Pobre menino, inocente. Quando eu fiz 19 anos, eu fui fazer um serviço voluntário, né, na igreja que eu frequento. E isso aí é uma história para um outro vídeo. Daria um vídeo só sobre isso para falar para vocês, que não faz sentido eu falar aqui agora, mas basicamente aqueles 2 anos que eu fiquei nesse serviço voluntário, eles mudaram minha vida e o modo como eu penso o mundo hoje. E me ajudaram muito a ser um criador de histórias melhor, sabe? Não comparando, né, mas assim como Tolkien, ele se tornou quem se tornou por ter ido pra guerra, né, eu não necessariamente fui pra guerra, mas ter servido ali, esses 2 anos me ajudou a ver o mundo de uma forma diferente. E eu busco pensar nessas coisas quando eu tô criando histórias, sabe? Mas aí, com 21, eu voltei. E agora era a hora de fazer o meu mangá dar certo, né? Ou será que não? Então, quando eu voltei, era o foco. Voltar. E agora eu preciso aprender a falar japonês, eu preciso aprender a fazer mangá igual os mangakas japoneses fazem, e eu preciso juntar dinheiro para ir pro Japão. E a realidade, por sua vez, foi acabando com cada um desses sonhos novamente. Primeiro eu descobri que para eu poder trabalhar pro Japão eu precisava ser japonês, e claramente eu não sou japonês. E que poucas profissões elas dão certo no Japão, né? Para você ser um estrangeiro trabalhando no Japão, você tem que ser muito bom em alguma função que eles estão precisando lá. Tipo, tecnologia, por incrível que pareça, eles precisam muita gente de TI, na área da medicina e professor de inglês, né? Que precisa muito lá. Fora isso, se você é estrangeiro, mesmo que você seja descendente, você dificilmente vai ter chances no Japão. Provavelmente você vai trabalhar em fábrica. A não ser que você fique muito tempo lá e consiga um visto permanente. Aí normalmente tem algumas pessoas que criam empreendimentos, né? Criam lojas de alguma coisa, né? Eu acompanho alguns canais no YouTube de gente que mora no Japão. Então tem gente que tem oficina, tem outro cara que tem um salão de beleza. Enfim, você vai ver esses outros empreendimentos. Mas especificamente ser mangaka, se você não for nativo japonês, a probabilidade de você conseguir publicar seu mangá no Japão e viver disso, ter uma série lá, como eles fazem pra eles mesmo, é praticamente zero. Hoje o mercado tem se aberto mais aos estrangeiros. Você até consegue fazer alguns trabalhos freelances pra lá, como ilustrador. Você consegue participar de alguns concursos, como Silent Mangá. Tem um outro concurso que acontece em Kyoto, que agora eu não tô lembrando o nome, mas tem um concurso em Kyoto. E basicamente você vai ganhar um prêmio. Em algum deles você vai passar uma semana lá, eles te levam lá, você vai passar alguma semana, vai ganhar um prêmio em dinheiro, e você vai voltar pra casa. É da hora? É muito da hora, é massa pra caramba. Mas assim, ainda não é aquilo que você quer. Tipo, ganhar uma série, sabe? Ser publicado na Shonen Jump, e ter o mangá bombar e virar um anime, que é o que a gente realmente quer. Vamos tirar o elefante da sala? É o que a gente gostaria mesmo, né? Quem faz mangá e mora no Brasil, é isso que a gente gostaria. Ser tratado como ele, ser possivelmente ali um mangaka igual o GG Akutami, igual esses mangakas que a gente gosta aí do Japão, tá? A gente gostaria de ter essa mesma chance. E diferente do mercado americano, que isso acontece, assim como você tem grandes nomes, você também tem brasileiro que tem o seu nome com o mesmo peso desses grandes nomes americanos. Eu mesmo conheço alguns. Então, isso é muito possível no mercado americano e no mercado europeu. Você ser um quadrinista e ser reconhecido e ter todo o destaque que o teu trabalho merece. No Japão, isso não acontece. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado falando sobre isso, porque aí alguém vai vir aqui comentar, mas teve aquele cara do No Game No Life, que ele é brasileiro. Cara, ali é diferente. Aquele cara, ele nem sabe falar português direito. Ele foi pro Japão quando ele tinha 6, 7 anos, viveu a vida toda lá, estudou lá, viveu lá, se formou lá, aprendeu a desenhar lá, ele mora lá.
ele fala uma palavra ou outra em português, sabe? Os pais são descendentes, então assim, ele conseguiu, e ele não necessariamente é mangaka, ele é escritor e faz ilustração, entendeu? Mas enfim, ele tá na área realmente, estava, né? Eu não sei se tá até hoje, porque eu não acompanho, mas é um caso só e alguém que viveu a vida toda lá. A gente tá falando de você que não tem traço nenhum japonês, calvo igual eu, ou se você tiver cabelo, né? Mas sem traços. A gente tá falando de gente que é futupiniquim mesmo, que não tem nada, nenhum traço japonês, que nasceu do seu Francisco, da Dona Maria. Tô falando dessa galera, entendeu? A gente praticamente não tem chance lá. Então isso foi um baque muito grande pra mim, saber que eu não ia poder trabalhar como mangaka no Japão, mas eu ainda tinha o sonho de fazer meus mangás. Então, quando eu voltei ali, com 21 anos, eu comecei a procurar um emprego. A ideia seria o quê? Começar a trabalhar e encontrar algum lugar para eu estudar mangá. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar e comecei a estudar num lugar, numa escola lá no centro da cidade, né? Só que, assim, eu acordava às 5 horas da manhã, saía, pegava ônibus, ficava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa às 5, 6 horas da tarde, porque eu não moro em Curitiba capital, eu moro numa cidade vizinha, e aí eu precisava pegar 2 horas de ônibus para ir para lá. E isso... Tipo, eu chegava podre em casa. Muitas vezes eu não queria... Eu tava esgotado pra ir desenhar, entendeu? Mas eu me esforçava. Mesmo assim, eu ia lá, ficava desenhando por horas. A qualidade do estudo não é a mesma, porque eu ficava piscando, eu tava cansado e tudo mais. Então, mas eu me esforçava do jeito que dava, assim, pra poder me desenvolver no desenho. E foi isso por uns 7 meses. Até que eu falei, cara, eu não tô conseguindo evoluir. Se eu ficar aqui, eu vou ficar nisso a vida toda. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu saí do trabalho e continuei estudando. Eu também tinha saído do curso de mangá que eu tava fazendo, porque era um curso muito ruim, sabe? Quando eu vi que eu sabia desenhar mais do que a professora lá, e eu falo isso não me achando, tá? Eu falo com indignação, que era um curso pra pegar trouxa, sabe? Um curso pra enganar criança e adolescente. Tanto que eu era o único adulto no meio das criançadas lá, sabe? Porque de todos os cursos que eu procurei lá, era o melhor. E esse que era o melhor ainda era muito ruim. Então eu peguei e saí, sabe? Eu queria aprender a base, fundamento, como eu faço hoje, né? Mas na época eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que estudar isso, mas não sabia o caminho. Então eu queria um curso que me ensinasse realmente a base do negócio, sabe? E aí eu saí de lá e eu continuei estudando por conta, estudando em casa. E foi nesse período que eu conheci o mercado americano de quadrinhos. E aí eu conheci a profissão, que tinha muita gente que trabalhava pra fora, que o mercado americano e também o mercado europeu era bem aberto, você só precisava ter a qualidade e a capacidade de fazer e se comunicar com eles, claro, né? Você podia trabalhar pra eles, e independente do local que você morasse. Então, poxa, isso é perfeito. Ainda não é mangá, mas é desenho, e eu vou ganhar dinheiro desenhando, se eu me especializar nisso aí. E aí eu comecei a procurar meios de estudar isso aí, né? Comecei a procurar cursos online, coisa e tal, pra aprender, né? Porque não tinha como pagar. Eu comecei a encontrar alguns livros de várias coisas, anatomia, perspectiva, várias coisas, comecei a estudar. E continuei procurando emprego, porque eu vi que eu ia precisar trabalhar, arranjar um outro emprego, porque naquele período meus pais estavam passando por bastante dificuldade, meu pai tinha sido mandado embora do trabalho dele, então eu, o filho mais velho de 5, eu não podia ficar em casa sendo um peso morto, né? Então eu comecei a procurar emprego. Enquanto isso eu tava desenhando. E aí eu comecei a trabalhar num call center lá. E aí no meu primeiro salário que eu recebi, eu já liguei pra uma escola que é a Clube Comics, que foi o que mudou minha vida ali, sabe? Lá eu finalmente conheci uma galera da hora que trabalhava com isso, e foi lá que eu conheci meu professor, meu mestre, o Ibrahim, que é meu amigo até hoje, assim, tem grande carinho por ele, e por todo mundo que eu conheci lá. E, cara, quando eu conheci a Clube Comics, foi tipo, mano, mudou minha vida ali, porque eu conheci todo mundo que trabalhava com isso, que viver de desenho já era uma realidade, os caras fera, desenhando pra caramba, assim, destruindo. Eu falei, poxa, é aqui que eu tenho que ficar, mano, eu tenho que aprender com esses caras e transformar aquele sonho em uma profissão. E aí é o que eu fazia, eu acordava cedão, ia todo dia trabalhar no call center, do call center eu ia pra Clube Comics, estudava lá até umas 10 horas, 9h30, 10 horas, e aí voltava pra casa, né? Todo dia eu chegava em casa meia-noite e 5 horas de manhã eu tava de pé de novo. E foi assim por um tempo, assim, eu estudando, mas animado, cansado pra caramba, mas animado. Falei, não, agora tá certo, eu vou continuar estudando desenho aqui, vou começar a trampar, aí quando eu não estiver trabalhando, eu vou melhorar, eu vou estudar mangá, e o fato de eu estar trabalhando e ganhando dinheiro, eu também vou estar melhorando, então tudo vai dar certo, não tem como dar errado. Ledo engano meu
parte 2. Depois de um mês, mais ou menos, nessa rotina, eu tava muito destruído. Então, um dia aleatório lá no trabalho, no call center que eu tava, eu dei uma piscada, assim, eu dei uma cochilada, mas foi coisa rápida, assim, eu abaixei a cabeça e foi só o tempo suficiente pro meu supervisor ver eu apagado lá, e aí o cara me deu uma bronca e me mandou embora, sabe? E aí, putz, aí ferrou, né? Eu fui mandado embora e tal. E aí, cara, ferrou, porque eu não ia ter dinheiro pra continuar fazendo o curso. O acerto do pagamento lá era referente a uma mensalidade no curso. Só que, como eu falei, meus pais estavam passando um aperto e eles estavam meio sem grana. Então eu dei o dinheiro que eu pagaria a mensalidade do curso pra eles pagarem umas contas ali. E beleza, como filho faz parte ajudar a família, tudo tranquilo. Daí eu não ia poder só fazer o curso, né? E de qualquer forma, eu tinha o dinheiro pra pagar a mensalidade, mas não ia ter dinheiro pra passagem, então pra mim tanto fez, sabe? E aí eu comecei a estudar em casa, porque agora eu já entendia um pouco melhor, eu já sabia, já tinha um norte, já tinha pra onde ir com aquilo ali que eu aprendi no curso. Então eu comecei a me desenvolver, comecei a estudar mais, e estudei por conta mesmo, e fui estudando, e fui melhorando, e fui aprendendo, fazendo umas páginas ou outra, e eu tava tentando fazer umas amostras pra conseguir trabalho, ainda com uma arte muito amadora. Se eu encontrar aí, eu vou postar pra vocês ele mais ou menos, mas dificilmente eu vou encontrar esses trabalhos antigos. Se eu encontrar, eu mostro pra vocês. Mas eu tava motivado, de qualquer forma eu tava muito motivado, continuei procurando emprego e tudo mais, e foi quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, e é ali que muitas coisas começaram a mudar na minha vida. E isso foi muito importante, essa ajuda que ela me deu, porque eu realmente tinha esse sonho e ela abraçou o sonho comigo, assim, foi muito bom, porque muitas vezes eu queria desistir. E nesse meio tempo, eu tava procurando trabalho, inclusive o dia que eu pedi ela em namoro, a gente foi procurar emprego junto. E aí, procurando emprego, ela procurando também, e a gente tentando, né, se dar certo na vida, mas ela sempre me motivando. E ela começou a trabalhar, eu não tava conseguindo arranjar emprego de jeito nenhum, eu tava tentando, até que um dia um amigo meu falou pra eu ir lá no estúdio, na Clube Comics, né, que ele ia me dar uma moral, ele ia dar uma ajuda pra mim a fazer uma página de amostra, uma página boa de amostra. E aí foi que eu fiz uma página de amostra, eu ia lá no estúdio com ele, lá, fiquei umas 2 semanas indo lá, e aí eles me ajudaram a fazer uma página de amostra na faixa, assim, eles nem cobraram nada, foi muito legal da parte deles. E aí eu fiz uma página de amostra e eu consegui um primeiro trabalho. E eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei, cara, muito massa. Agora, pô, finalmente vou trabalhar com os caras e tudo mais. E aí... aí eu até vendi eu vendi uns mangás meus lá em casa, né? Outros mangás antigos. Eu vendi alguns pra comprar caneta, porque eu não tinha caneta. Eu desenhava só no lápis porque eu não tinha como comprar caneta, né? Então, pô, vou ter que fazer arte final, né? Então preciso comprar caneta. Eu comprei umas canetas, vendi meus gibizinhos uns gibi meu que eu tinha lá e uns mangá que eu vendi no sebo, só pra juntar o dinheiro e comprar os materiais, assim. E aí eu comecei a fazer página lá e tal. E aí eu fui caloteado. Essa é a verdade, eu fui caloteado. Eu fiz as 24 páginas pra um cliente. Eu não entendia muito também, né? Eu assinei um contrato com uma editora. Eles falaram que dentro de 60 dias eu receberia por isso. E, cara, foi muito frustrante, porque eu já tava namorando, já tava um tempo, e a gente tava contando com esse trabalho, a gente chegou a noivar nesse período onde eu tava trabalhando nesse projeto, e aí você toma esse golpe, sabe? Poxa, tinha um monte de coisa pra pagar pro casamento, e aí a gente não tinha dinheiro, só minha esposa trabalhando, e eu tava ali até então, pra mim, eu tava trabalhando, né? Mas eu tomei esse golpe, foi muito zoado. E eu lembro até hoje, algo que me marcou muito foi que no meu aniversário de 23, acho que foi 23 anos, a minha esposa, ela me deu isso aqui, ó. Esse estojo, eu guardo até hoje. Eu nem uso mais, mas ele tá guardado. Inclusive, essa caneta aqui, ó, é da época, ó. Eu guardei. E essa pasta aqui, que eu também tenho até hoje, ó. Tá velha, tá desgastada, ó. Tá toda destruída. Eu guardo ela até hoje, porque ela foi lá e me deu de aniversário. Pra você ver como ela apostava no meu sonho ali, no meu objetivo. Ela gastou uma fortuna, cara. Foi caro isso aí, não foi barato não. Material profissional de desenho não é pra gente pobre não, mano. E assim, ela me apoiava muito. Então, eu sentia que eu tinha que dar certo, sabe? Porque, poxa, além de eu contar com isso, ela contava com isso. E tipo, sabe quando você vive num mundo que todo mundo fica olhando pra você e fala, nossa, esse cara aí é um fracasso, esse cara aí, tipo, fica insistindo nesse negócio, em vez de arranjar um emprego
emprego direito, arranjar uma profissão. Eu sentia que eu tinha que provar pra todo mundo que eu tava certo, sabe? Que eu tava certo em apostar naquele sonho, que não era besteira da minha vida. E eu não desisti, cara, eu continuei tentando. E aí uma coisa que mudou, minha esposa, ela falou, não, vou sair do trabalho e vou pagar 3 meses lá o curso pra você com o meu acerto, pra você continuar estudando. E porque eu precisava fazer boas páginas de amostra e sozinho tava muito difícil. E eu procurava emprego em outras áreas e eu não tava conseguindo. Então eu cheguei ao ponto de pensar em desistir mesmo. Eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar num shopping, vou trabalhar no mercado, alguma coisa assim, que eu não tô conseguindo outro tipo de emprego com menos tempo, né, que seria 6 horas ali, ou mais tranquilo, que também não ficasse tanto tempo no final de semana, pra eu poder me dedicar também no desenho. E eu falei, não tem jeito, cara, eu vou ter que ir pra isso, eu vou ter que desistir, vou fazer uma faculdade de alguma coisa e vou tocar minha vida, sabe? Daí ela, não desiste, continua. Daí ela foi lá e ela ia sair do trabalho dela pra pegar o acerto, pra pagar meu curso lá por 3 meses, pra poder continuar estudando. E ela tava decidida, cara. E eu falei, nossa, mano, que isso? E por sorte ela não precisou fazer isso, porque meu pai, ele conversando comigo, ele já estava trabalhando de novo, conseguiu se localizar de novo no mercado de trabalho, e aí ele foi lá e falou, não, filho, eu sei que você está se esforçando, você está se dedicando, eu vou te ajudar, vou pagar 3 meses para você fazer o curso, e aí a passagem você se vira. Aí eu consegui fazer uns bicos, fazer uns freelance, assim, consegui uma grana pra poder pagar passagem nesse tempo que eu tava indo lá. E era o dia inteiro, cara, e aí eu fazia isso. Aí eu saía de casa meio-dia, porque o curso começava às 2, né, e ficava lá até às 9, todo dia, assim, era o dia inteiro desenhando, estudando, pra fazer a amostra e conseguir um trabalho. E aí foi quando deu certo. Eu peguei o meu primeiro trabalho, meu primeiro cliente, aí fui pegando outros e fui evoluindo, sabe? E aí as coisas foram melhorando, sabe? E aí eu realmente agora já era um profissional do desenho. Eu comecei a pegar trabalhos e na época eu cobrava muito pouco, então eu não ganhava muito, eu ganhava pouco e o dólar tava R$3 na época, então cobrava coisa de $40. Então assim, na época eu demorava 2, 3 dias às vezes pra fazer uma página. No final do mês não dava muito, mas eu conseguia pagar as contas do casamento, que a gente tava pra casar, e juntar uma graninha ali pra viver, né? Dava coisa de 1.000 e poucos reais, assim, sabe? Tipo, não dava muito, mas dava pra pagar as contas. E aí eu consegui, continuei nessa pegada até que a gente casou, e foi uma vitória, porque foi difícil todo esse processo, mas depois teve os perrengues pós-casamento. Depois que a gente casou, eu adiantei muitos pagamentos pra poder terminar de pagar as coisas do casamento e a lua de mel, né? E só que daí eu tinha muito trabalho pra fazer e nada pra receber, né? Porque eu adiantei coisa de 10 páginas, aí eu tinha que fazer 10 páginas pra daí receber. Só que eu fiz as 10 páginas e já tava no final da revista, então eu não ia receber mais nada, porque a revista que eu tava fazendo na época, aí eu ia ter que ir atrás de trabalho de novo. E aí eu fui procurar trabalho, nesse período minha esposa fazia freelance, ela começou a trabalhar numa loja aqui na nossa cidade, e depois foi por temporário, ela teve que sair, depois ela arranjou outro emprego, aí ficou um tempo lá e mandaram ela embora. E aí eu fiquei nesse perrengue tentando achar trampo. Aí eu consegui um trabalho. Enfim, foi muito conturbado esse início, até que a gente viu que não ia conseguir mais fechar as contas e a gente não ia ter como pagar o aluguel, sabe? Então, por sorte, a minha sogra, ela tem uma casa com um terreno bem grande, ela ia viajar, porque a outra filha dela, a filha mais velha, ia ganhar neném. Então ela ia viajar pra lá e ficar alguns meses com essa filha. E a casa ia ficar sozinha. Então a gente organizou lá de dividir a casa e ficar morando ali na casa da minha sogra. E a gente ficou ali por alguns anos. E nesse tempo a gente começou a melhorar, mas a gente passou por uma pandemia, tivemos vários problemas ainda. Vixe, muito problema. É que eu não vou contar tudo agora, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora, sabe? Até mais. Mas passamos por muito problema, muita provação, muito desafio. E nesse tempo minha esposa começou a fazer psicologia e assim, eu não sei como, porque na época eu não tinha habilidade, eu não sei no que você que tá vendo esse vídeo acredita, se você acredita em Deus ou não, independente da religião, eu acredito em Deus e nesse tempo eu acho que foi muito ajudado, sabe? Porque eu consegui um trabalho muito bom de quadrinho que eu ainda trabalho com ele até hoje. E outros trabalhos melhores, de modo que a gente conseguiu se manter, juntar uma grana. A gente até deu uma entrada no apartamento, que é onde eu moro agora. Eu moro aqui. E a gente conseguiu se mudar e construir nossa vida e melhorar, sabe? E, enfim, resumindo toda a história, passamos por muitos desafios,
Mas hoje a gente está numa condição muito melhor, estamos numa condição legal, eu consigo trabalhar ainda com o que eu amo. E, poxa, hoje eu tenho todas essas coisas aqui, tenho minha TV, meu videogame, minha casa. Minha esposa se formou na faculdade de psicologia. Então a gente conseguiu dar a volta realmente por cima acreditando no sonho. Ela apostou legal, porque ela realmente comprou essa briga e deu certo, né? Eu consegui me tornar um profissional do desenho. Mas ainda eu não realizei o meu sonho principal, e é por isso que a gente está trabalhando hoje em dia, para alcançar esse sonho. Em 2021 foi a primeira vez que eu participei de um concurso, que foi o Silent Mangá. A gente ainda estava na pandemia, eu estava trabalhando muito, e eu nunca tive muito tempo para focar nesses concursos, porque é ali que você ganha uma visibilidade massa como mangaka sem ser japonês, tanto de editoras na França, quanto de outros lugares do mundo, sabe? Até pequenas editoras que contratam estrangeiros para freelance do próprio Japão. As oportunidades surgem nesses concursos, mas eu só consegui participar uma vez, porque eu tinha muito trabalho para fazer e eu vi que todas as pessoas que ganhavam, mesmo com grande habilidade, era sempre aquilo lá, você ganha o prêmio, talvez você vai para o Japão, outros casos nem vai também, mas em alguns casos você vai, você participa de uma festa ali, comemorativa, e você volta para casa com um diploma, com um certificado, mas ninguém jamais conseguiu uma série, tipo, de postar ali semanalmente ou quinzenalmente e virar realmente como a gente gostaria. A gente queria fazer isso. E essas pessoas também queriam fazer isso. Mas eu não sei se é porque o mercado é fechado, eu não sei porque no roteiro essas pessoas não se qualificam, eu não sei o motivo. Eu não sei se tem um porquê. Inclusive, se você é um desses artistas que já ganhou o Silent Mangá e gostaria de ter uma série, e você sabe o porquê, escreve aí nos comentários. Eu realmente gostaria de saber, eu falo porque eu não sei mesmo. Mas eu sei que eu consegui participar uma vez e eu não ganhei. Porque eu fiz também muito corrido e fiz, tipo, quase 20 páginas em 2 semanas. Porque foi o tempinho que eu consegui me organizar ali para fazer isso, sabe? E então não tinha como ficar bom, foi a primeira vez e tudo mais. Na época eu nem conhecia o conceito de Kishotenketsu, e aí eu fui aprender depois o conceito do Kishotenketsu. Assim que eu terminei as páginas eu conheci o Kishotenketsu, foi engraçado. E aí eu fui aprender realmente a narrativa japonesa, como eles contam histórias do formato japonês. E aí de 2021 pra cá eu tenho estudado muito isso, estudado muito mangá, porque o bom de eu ter feito aquele mangá e ele que ele me trouxe, lembrou da paixão que eu tenho por isso. Porque até então eu fiz muitas páginas de quadrinho. Embora o meu estilo seja muito influenciado pelo mangá, mas era HQ, não era mangá. E aí eu comecei a estudar muito mais mangá do que eu já estudei em outros momentos da vida. Eu nunca parei de estudar mangá de verdade. Eu sempre estudei, mesmo quando eu tava fazendo HQ, eu sempre estudava mangá. Mas nesses últimos 3 anos eu me dediquei muito nisso, sabe? E eu até tinha um outro canal que eu falava sobre dicas e técnicas de mangá, mas era um canal muito ruim, com uma qualidade de imagem, som muito pobre, assim, que eu deixei pra lá e comecei esse aqui. E aí o começo desse ano, no final do ano passado pro começo desse ano, tinha um outro concurso que eu descobri, que é um concurso da Clip Studio, junto com o site Pixiv, que é um site japonês, né, de mangá e tudo mais. E lá eu falei, poxa, é uma oportunidade para eu tentar fazer o meu mangá, o Fall Dragon. Porém, embora a arte tenha ficado muito legal, tenha ficado realmente do nível dos caras, assim, dos caras do Japão, assim, ficou muito legal. Só que a história não ficou tão boa porque eu não tive tempo para desenvolver. Eu fiz 21 páginas. E para contar aquele primeiro ato inteiro, com começo, meio e fim, desenvolvimento, né, os 4 atos do Kishotenketsu, que é o início, o desenvolvimento, uma reviravolta ou conclusão, né? E um gancho ou um final épico e tal. Pra fazer todo esse processo do Kishotenketsu, eu ia precisar de pelo menos umas 80 páginas ali. E não tive como fazer. E eu soube do concurso muito tarde. Então, de novo, eu fiz 20 páginas ali, bem simples. Eu vou postar aí, se vocês quiserem ler, tá na Flip-Through. Eu vou deixar... Eu fiz uma versão em português, né? Lá pra eles eu fiz em inglês. Mas aí eu fiz em português para quem quiser ler aqui no Brasil. Mas ali é bem o protótipo demo, assim. Não é o projeto como eu realmente sonho, como eu realmente imagino aquilo ali. É mesmo para as pessoas conhecerem mesmo. Se você tiver interesse de ver, tudo que tá ali vai ser cancelado pro mangá oficial. Então, você pode ver só para ver o espírito da coisa, mas não tem, a história não tá fechada e tal, é só uma luta, basicamente. Aí eu decidi montar esse canal, conversar com vocês e fazer tudo do zero. E o meu sonho agora é continuar essa jornada. Eu passei por várias coisas para chegar até aqui. Hoje eu vivo bem, assim, eu não posso reclamar. Eu tenho minha casa, tenho minha profissão, eu tenho vários clientes, eu consigo viver bem do que eu gosto, até porque o dólar tá R$5, então se fosse um para um aí eu tava ferrado, aí eu tava passando fome.
mas como é 5 para 1, então eu consigo fazer um salário legal com o meu trabalho. Mas esse ainda não é o meu sonho, sabe? O meu sonho real é me tornar um mangaka reconhecido pelas minhas obras. E essa série, essa jornada que você vai acompanhar, é acompanhando justamente eu indo rumo a essa direção. Existe um site, o Manga Plus, que é da Shonen Jump, e esse site é um meio que as pessoas têm conseguido ganhar visibilidade dentro do mundo do mercado independente e autoral de mangá. O meu objetivo é postar lá os meus 2 mangás que eu tô fazendo, o Soul Squad e o Fall Dragon, que são os mangás da minha vida, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses 2 mangás, mas basicamente o Fall Dragon é um mangá de shonen, aventura, fantasia, romance, comédia. É um shonen clássico. E não vou falar muito da história dele aqui, vou falar nos próximos vídeos. E o Soul Squad, ele é um mangá mais adulto, é um seinen, né? Então ele é um mangá mais contemplativo, mangá também tem muita ação, mas ele é um mangá que fala de coisas mais pessoais, fala sobre frustração, traumas, depressão, não vou falar a palavra completa, mas vocês sabem o que é. Fala de coisas muito pesadas e ao mesmo tempo é muito reflexivo e filosófico, mais dramático, mas tem muita ação também. Então esses 2 mangás são contrapostos, mas são muito legais. E são os 2 projetos da minha vida que eu quero fazer aqui no canal e vocês vão ver isso. Vocês vão acompanhar todo esse processo até eu elaborar o primeiro capítulo de cada um desses 2 mangás. E eu vou fazer eles no formato como é feito no Japão. Eu vou fazer eles não só na leitura, mas toda a narrativa, como eu vou contar essas histórias. Vai ser feito como é feito lá. E somente com a ajuda de vocês eu vou conseguir ter essa visibilidade no Manga Plus. O objetivo é terminar isso até abril. Eu quero terminar esse mangá até abril e postar lá, os 2. E como é que funciona? Lá é por sistema de votação. Se os mangás forem bem, se vocês ajudarem muito ele a ter um volume de votação, de comentário lá, ele vai figurar entre os tops do mês. E aí os tops do mês eles são avaliados pelos avaliadores da Shonen Jump. E os vencedores eles podem ser publicados na Shonen Jump. Então assim, eu vou dar o meu melhor para fazer uma boa história e a melhor arte possível, para uma arte que realmente bata de frente com a arte como eles fazem lá no Japão. Vou dar tudo de mim nisso. E a ajuda que eu peço para vocês é quando isso acontecer, vocês possam fazer bagunça lá, cara. Eu já vi que teve um outro youtuber brasileiro que fez isso e deu certo. Então eu conto com a ajuda de vocês. Pra pelo menos a gente chegar lá, sabe? Pra pelo menos, sabe, uma formiguinha tentando chamar a atenção de um deus. É mais ou menos como eu me sinto com relação a Shonen Jump, assim. A ideia é justamente essa, com a ajuda de vocês a gente consiga gritar, sabe? Fale tipo, escuta a gente aqui, sabe? No Brasil tem gente que gosta de mangá e que faz igual vocês. Dá uma chance aqui, olha a gente aqui, a gente tem voz, a gente existe, sabe? E esse vai ser o objetivo. E depois eu quero fazer um lançamento oficial, onde eu vou estar lá, e aí vocês podem aparecer lá também, pra gente trocar essa ideia pessoalmente lá no Anime Friends do ano que vem. Esses são os objetivos e essa série vai ser sobre isso. Vocês vão acompanhar toda essa minha jornada até lá. E vai ser muito massa. Os outros vídeos não vão ser tão grandes quanto esse aí eu tinha muita coisa pra falar. E vai ser uma jornada que eu tô muito empolgado, sabe? Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo aqui no canal. Se eu soubesse que seria assim, eu tinha feito o canal antes, sabe? Eu tô realmente muito feliz e a gente tem se dedicado bastante, sabe? A gente tem dado a vida nisso aí. Além de eu trabalhar, eu tô fazendo os mangás, tô desenhando que nem louco. Minha esposa tá ajudando muito, sempre foi minha parceira, minha companheira em tudo, e não é algo diferente agora, né? Então a gente tá bem animado com tudo que tá acontecendo e a gente precisa muito da ajuda de você. Se você chegou até aqui, cara, muito obrigado, porque eu sei que a maioria das pessoas já pulou fora. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo por ter escutado toda essa história. Eu sei que tem histórias muito mais tristes do que a minha, mas essa é a minha história, como eu falei, e eu tô muito, muito animado mesmo pra trilhar essa jornada. E eu conto com a ajuda de vocês, porque sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu posso dar o meu melhor, posso dar o sangue, posso fazer o que for, mas eu não vou conseguir. Eu não tive tempo e eu não tenho tempo para participar dos concursos, porque é lá onde você ganha uma visibilidade, e eu tô vendo essa como minha única oportunidade, né? Agora a gente tem a Shonen West aqui no Brasil, mas ainda é um projeto muito iniciante, então eu tô mais observando por enquanto. Mas eu realmente vou apostar tudo nessa empreitada ali com a Shonen Plus.
Desculpa, Manga Plus, eu viajei agora. Com a Manga Plus pra que dê certo. E eu preciso muito da ajuda de vocês. E depois dar continuidade, né, nesse mangá. Não quero parar só no primeiro capítulo. Quero que os 2 mangás virem uma série. E aí a gente vai vendo como é que vamos fazer isso aí pra frente. Beleza? Então, muito obrigado por tudo. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal. Se você puder, segue a gente tanto lá no Instagram do Fall Dragon quanto no Instagram do Soul Squad. Na dúvida, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Segue a gente lá. E lá eu vou estar atualizando sempre sobre o mangá, os 2 mangás, vou estar atualizando todas as coisas lá no Instagram. E sempre também, uma vez na semana, a gente vai trazer um vídeo aqui com um apanhado geral de como está sendo o desenvolvimento desses 2 mangás. Vocês vão ver tudo isso nessa série que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Beleza? Então, muito obrigado mesmo por tudo, por ter chegado até aqui. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!